Amigos do Bem, uma obra extraordinária que presta um valoroso serviço aos nossos queridos irmãos do Nordeste brasileiro. Procure conhecer a obra dos Amigos do Bem. Entre no site www.amigosdobem.org.br. Bem, vamos à nossa conversa de hoje. Eu tenho dito sempre que o nosso programa é um programa diferente e que não tem pauta, tem assunto, e que é uma prosa, não é um programa radiofônico ou de televisão dentro daqueles rigores ortodoxos. Não. Aqui nós proseamos e proseamos com amigos que têm sempre algo de bom para repartir com os demais. E esse amigo que trazemos hoje é conhecidíssimo no Brasil e no exterior. É um dos maiores palestrantes, conferencistas e coaches da atualidade. Ele é, além de tudo isso que falei, é também escritor, é radialista e é um grande amigo. As suas obras estão mundo afora, traduzidas em muitos idiomas e levando a sua mensagem de paz, de amor, de compreensão. Referimos-nos ao querido amigo e irmão César Romão. Bom dia. Bom dia, querido Ricardo, querido irmão JP Oliveira. Que prazer poder estar aqui com pai e filho hoje, que eu tanto amo, que fazem parte da minha vida, que são praticamente uma extensão da minha família espiritual. E sou seu fã, né, JB? Eu sou seu É fã, recíproco. fã do seu instituto, é maravilhoso o trabalho que você vem realizando no Instituto JP de Oliveira. Eu fico muito impressionado com a sua capacidade. Isso aí é um dom seu. E eu fico feliz que você esteja aí expandindo cada vez mais o seu dom de ensinar. Nós que agradecemos, César, e esse dom você tem também e usa muito bem. Graças a Deus você usa com propriedade e com muito carinho. César, sou seu fã há muitos anos, acompanhamos o seu trabalho desde o início, desde a época em que você migrou da área de indústria para a área da indústria do conhecimento e das obras sociais. E lembro da sua primeira obra, A Semente de Deus. Eu gostaria que você começasse falando exatamente deste livro tão difundido mundo afora. Claro, JB. Eu estou vendo aqui que audiência magnífica. Já estou vendo aqui o nosso querido amigo Ibrahim, deixa eu mandar um abraço para ele aqui. E o Ibrahim, inclusive, mandou uma mensagem aqui, olha. Só o amor não basta e Um Homem e Seus Discípulos, duas mais recentes obras do mestre Romão. Olha aí. Tá vendo, JB? César. Esse é castigado, viu, JB? Ele leu 2 livros meus, olha só. Não apoiado. Havia na antiga revista O Cruzeiro uma seção chamada Arquivos Implacáveis de João Condé. Não sei se você se lembra. E nós temos aqui um seguidor implacável. O Ibrahim acompanha o nosso Café Paulista, acompanha a nossa viagem pela Bíblia, acompanha você nas suas apresentações e está sempre, sempre ativo, mandando informações, participação, etc. É um incrível amigo, extraordinário amigo. Meu abraço, Ibrahim. Bem, João, A Semente de Deus, na realidade, olha que interessante. Eu vou fazer uma confissão a você que ele não foi o meu primeiro livro. Antes da Semente de Deus, eu escrevi 3 outros livros que foram um fracasso tremendo. Ficaram aí na minha prateleira. A Semente de Deus, na realidade, foi o meu 4º livro. Eu escrevi em 1991. Você, muito gentilmente, como sempre, assistiu ao lançamento, participou das primeiras atividades. Eu me recordo como se fosse hoje, quando apresentei o livro a você, e você olhou para o livro e disse: puxa, isso é um livro interessante, né? Ele não só foi interessante, como abriu a minha carreira literária aqui no Brasil, em diversos países até onde a leitura não é muito explorada. Por exemplo, agora está na moda falar da Rússia, né?
mas eu tenho na Rússia hoje 12 livros, na Semente de Deus está lá, é um livro extremamente espiritual, e lá na Rússia também fez muito sucesso. E você sabe que uma coisa engraçada aconteceu quando a Copa foi na Rússia. Os brasileiros estavam lá na Rússia para assistir o futebol, e aí, enquanto o futebol não acontecia, eles ficavam passeando, e muitos brasileiros entravam lá em locais onde há livros para venda, e aí me escreviam. Mamão, tem uma pessoa aqui que eu peguei um livro aqui numa livraria, rapaz, ele parece muito com você. E aí mandava foto do livro, né? Na Rússia, o meu nome lá é Cezap Pomal, em russo, né? Cezap Pomal. Né? Ele dizia, não, sou eu. Mas como é você, rapaz? Pô, eu vou comprar e vou levar para o Brasil. Eu nunca tinha lido esse livro. Olha que interessante, eu nunca tinha lido esse livro. O livro foi lançado no Brasil em 91, né? E em 2006 ele foi descobrir o livro lá na Rússia. E o livro, ele tem uma narrativa atemporal, tanto que já são mais de 30 anos de sucesso. O livro ainda vende e circula como se tivesse sido lançado ontem. Eu praticamente devo a minha carreira literária a esse livro. Foi um livro que eu escrevi em 6 dias, muito interessante, 7 dias praticamente. A ideia veio, eu me fechei e fiquei 7 dias escrevendo o livro. Normalmente eu faço isso, eu vou guardando as ideias, né? E aí um dia eu falo, olha, eu vou tirar uma semana aqui para organizar isso aqui e montar o livro. Ao longo da carreira foram mais de 20 livros escritos. Os que foram atemporais, eles ainda estão no mercado, são 12 títulos. Os outros foram livros de época, então praticamente já não estão mais no mercado. É como um livro que fala de fax, de telex, né? Não pode estar mais aí no mercado. E eu segui uma orientação que eu recebi do nosso querido Jorge Amado, quando juntos fizemos um autógrafo ainda aqui na Bienal de São Paulo, e ele disse assim, meu filho, quantos livros você quer escrever? Eu falei, Jorge, uns 20. Ele falou, nenhuma livraria do mundo vai colocar 20 livros seus numa prateleira. Escreve meia dúzia de sucesso aí que já está bom e você vai ficar nas prateleiras. E eu, na realidade, segui à risca, né, a orientação do Jorge Amado. E para você ter uma ideia, você sabe disso porque você participou e foi o mestre de cerimônia de um dos momentos mais importantes da minha carreira. Foi quando a rede de livraria Siciliana me nomeou como padrinho de uma loja, na época, então, o autor mais vendido no Brasil nas redes sicilianas. Nós fizemos lá a inauguração da loja, com uma placa, com o meu nome, e eu tive o privilégio de ter você, meu querido irmão João Batista, conduzindo aquele evento, como tantos eventos que você conduz com maestria até hoje e vai continuar conduzindo. Aliás, para o evento ser bom, o João Batista precisa estar fazendo cerimonial, senão é duvidoso. E o livro foi me dando essas alegrias, sabe? E ele está aí no mercado. Agora, esse ano, eu lancei um novo livro, no final do ano passado, Ensinamentos Bíblicos para o Sucesso. É excelente. Você vinha falando nisso há algum tempo, até queria que eu escrevesse alguma coisa nesse sentido, e insistiu bastante comigo. E eu sei que essa sua obra foi muito importante para muitas pessoas, porque podem associar o ensinamento bíblico à sua atividade empresarial. Passa a ser um empresário cristão, o que é muito importante e muito necessário. Uma outra coisa interessante, César, é que também em alguns pontos somos semelhantes. Eu escrevi o livro Boas Dicas para Boas Falas em 3 dias, porque estávamos numa reunião da Academia Cristã de Letras e o confrade Luiz Gonzaga Bertelli, então presidindo o CIE, me disse, JB, está na hora de você fazer uma nova palestra no CIE. Falei, vamos lá, vamos combinar. Aí ele marcou um 1º de dezembro. Tá bom, vamos fazer essa palestra. Alguns dias depois ele me ligou, você conhece o sistema do CIE. O CIE não paga por palestra, mas ele adquire uma quantidade de livros. E ele iria adquirir inicialmente 300 livros.
Aí ligou para mim e disse: JB, eu fui adquirir o seu livro, Falar Bem é Bem Fácil, e a editora não tem mais, está esgotado. E as livrarias também não dá tempo de reunir esses exemplares. Ele disse: eu estou pensando fazer o seguinte, você dá a palestra e eu entrego o livro de outro autor. Eu falei, é ruim, hein? Disse: olha, lá no Nordeste, chama-se isso a fazer filho na mulher dos outros. Não dá, não dá, nós temos que unificar a coisa. Disse: como é que vamos fazer? Eu escrevo outro. Mas dá tempo? Tem que dar. Aí, num feriado em novembro, minha mulher e eu fomos para Santos. Eu disse a ela: eu vou me isolar aqui para poder escrever o livro. Fiquei 3 dias trabalhando nisso, voltei de lá com o livro escrito. Mas aí havia o problema do tempo para a publicação. Você sabe como é isto. E vai daqui, vai dali, um amigo nosso sugeriu que fizesse numa livraria digital. Eram apenas 300 exemplares, por margem de segurança eu fiz 500, e com isso consegui entregar. Mas enquanto ele anunciava a minha palestra, foi aumentando o número de pessoas interessadas em participar, a inscrição. E aí foi para 500, 600, 700 inscritos. Ele teve que tirar do local onde ia ser feita a palestra e colocar no Teatro CIE, 450 lugares. E ainda assim precisou usar o foyer. E com isso eu tive que encomendar mais exemplares. E aí um amigo da área de Bolsa de Valores disse: olha, está chegando o fim do ano, eu gostei do seu livro. Eu tinha mostrado para ele despretensiosamente: eu quero 1000 exemplares para eu distribuir. Aí corremos novamente atrás da impressão. E o livro acabou sendo um sucesso. Está na sexta edição. E foi assim também, de repente, é que as ideias já estavam mais ou menos acumuladas, e aí colocamos no papel. Mas a sua obra, é claro, é uma obra muito mais extensa, de muito maior conteúdo. Você sabe... Pois não, Ricardo? Eu ia falar que tem uma mensagem aqui, mas fala primeiro, depois eu coloco. Não, fala a mensagem. Então vamos lá. O Luiz Ruiz aqui, olha, tá colocando aqui, ó: que saudades. César passava na portinha de Dona Guiomar e eu ficava entusiasmado. Sou fã e seus livros ajudaram muito. Que saudades, fantástico. Que bacana. Luiz, que bom. Olha, eu confesso, Luiz, que também tenho saudade. Logo, logo a gente, se tudo correr bem aí, né? Tenho certeza que Perseverança volta aí às suas atividades normais, pelo menos as atividades que são presenciais. E, como sempre, desde 1977, quando lá fui conduzido pelo nosso querido JB Oliveira, estarei sempre à disposição. 77, hein? Bom, tem uma outra, aproveitar que tem uma outra pergunta aqui também de um amigo lá do Perseverança, Mauro César Oliver. Senhor César, bom dia. Para escrever os livros internacionais, tem que ter algumas considerações culturais e muitas adaptações? Puxa, Mauro, que pergunta bacana. Sabe por quê? Eu acho que é a segunda vez na carreira que alguém pergunta isso para mim. A segunda vez na carreira. Olha que interessante. Eu vou te contar um segredo, Mauro, JB, Ricardo. Quando eu escrevi A Semente de Deus, e A Semente de Deus começou a ganhar outros países, após conquistar o Brasil aqui, em pouquíssimo tempo, ela vendeu 500 mil exemplares, foi pauta na revista Veja, muito interessante a pauta da época, foi em 92, a pauta chamava-se Glória na Surdina, o autor que vendeu 500 mil livros e ninguém sabe. É muito interessante, depois vocês podem verificar lá no arquivo da Veja, digita meu nome, e vocês vão conhecer essa matéria. E nessa época, Mauro, JP e Ricardo, eu descobri uma coisa interessante. Um editor meu telefonou e falou assim para mim: Romão, você sabia que você tem uma linguagem universal? Você poderia me explicar como é que você fez isso? Eu falei assim para ele: eu não entendi bem. Ele falou: não, a sua linguagem é universal. O seu livro não precisou de nenhuma adaptação, de nenhuma transformação. Nós simplesmente fizemos a versão.
E aí, nessa época, eu descobri que eu tinha uma linguagem universal, mas até então eu não sabia. Eu não tinha a menor noção que eu tinha uma linguagem universal. E, e ao longo da carreira, eu fui tendo certeza disso. Por quê? Porque o livro foi lançado em países como Alemanha, Itália, Rússia, nas línguas hispânicas, todos esses países. E os livros sempre são a versão. Os editores nunca fizeram uma adaptação. Então, Mauro, eu não saberia te dizer por que eu tenho essa linguagem universal. É uma, é uma virtude, talvez tenha vindo comigo, e eu nem sabia que possuía até os editores se manifestarem a respeito. É porque você é um instrumento de Deus, e Deus é universal. E ele usa, então, esta oportunidade de um obreiro da sua qualidade para levar mensagem mundo afora. Amém, JB. Deixa eu aproveitar, estamos falando de livros e tudo mais. Eu sou ainda um apaixonado pelo livro de papel, né? Adoro tecnologia, adoro, amo de paixão, gosto, trabalho com isso, me viro muito bem. Mas, putz, para ler um livro, por mais que exista o Kindle, por exemplo, que eu acho também sensacional, eu uso bastante e tal, mas às vezes pelo peso, numa viagem é mais fácil você levar e tal. E quando eu vou pro sertão lá com os amigos do bem e tudo mais, já carrego um monte de peso lá, então normalmente eu levava 2, 3 livros até que a minha esposa me deu um Kindle. E aí eu passo a colocar as obras ali e aí tenho tranquilidade para ler. Agora, eu sou apaixonado pelo papel, né? O livro de papel é outra coisa, o cheiro do papel, você virar a folha, tem toda uma liturgia para você ler o livro, né? Agora, o que você acha com relação aos livros digitais? É claro que é um caminho que não tem volta, mas eu acho que o livro de papel ele nunca vai deixar de existir. Mas as editoras e tal, como é que estão funcionando com relação a isso? Elas derrubaram muito o volume de livros impressos? Ou depende do autor, da obra, do país? O que você acha? Ricardo, é muito, muito boa a sua colocação. Eu, particularmente, quando o Kindle saiu, o primeiro autor a ter livro digital foi o meu querido amigo Paulo Coelho, né? Ele logo entrou nisso e transformou todas as suas obras em livros digitais e fez uma coisa maravilhosa, né? Ele deixou as pessoas baixarem as obras gratuitamente, foi uma coisa generosa, bem típica dele. Ele é uma pessoa muito generosa. E na época eu fiz o mesmo. Os meus livros na época foram transformados em obras digitais e 96, acho que foi isso mais ou menos. E eu também deixei lá por 2 anos lá as pessoas baixarem e tal. Tanto que hoje está cheio de PDF dos meus livros aí no Google, né? Justamente por causa dessa fase. Agora, eu também amo o livro de papel, até porque eu sou dessa geração. Eu tenho uma biblioteca aqui, você está vendo aqui atrás de mim, eu tenho mais de 2.000 exemplares de livros ao longo da minha vida, os livros que eu gosto, que eu leio, releio, estão aqui. E tem uma biblioteca extensa, justamente digital. Por quê? Mais pela praticidade, como você disse. Quando eu viajo, eu levo normalmente o meu leitor digital com o meu arquivo e com a minha biblioteca inteira. Tanto que lá nessa biblioteca digital eu tenho todos os livros que são digitais, que eu tenho aqui também, né? Porque são livros sempre de consulta. Eu acredito que os mercados são diferentes, o público é diferente. Então, você tem o público que gosta do livro de papel e você tem o público que gosta do livro digital. O livro de papel, Ricardo, ainda vende muito mais do que o livro digital. É uma coisa ainda muito superior. Acredito que com o tempo haverá um equilíbrio, né? Mas os dois vão coabitar, vão coexistir. Agora, nós temos um outro problema hoje, que foi a evasão das grandes redes de livraria do Brasil. Então, a pandemia fechou mais de 160 livrarias num país como o Brasil. Isso prejudicou muito as editoras, as impressões, respondendo a sua pergunta, acabaram diminuindo os números, e a gente está aí orando para que o mercado de livreiros volte. Apesar que hoje você liga na Amazon, você pede um livro do César Romão lá, você recebe no dia seguinte ou no mesmo dia, está lá, opção, receber hoje. Aí você dá uns cruzeirinhos a mais ali, uns cruzados a mais,
uns reais a mais, né? E aí você recebe o livro no mesmo dia. Mas eles vão coexistir, sempre. Eu sou também amante do livro escrito, do livro gráfico. E eu costumava ler os livros com o livro e uma caneta. Hoje eu leio com o livro, uma caneta e os óculos, porque eu não resisto à tentação de escrever alguma coisa à margem, escrever alguma coisa embaixo. Há alguns livros que, findando um capítulo, tem um largo espaço, isso é excelente. E eu estava a me lembrar que ainda quando controlador de voo, eu estava lendo um livro chamado As Mentiras Convencionais da Nossa Civilização, de Max Nordau. E um colega pediu o livro emprestado. Falei, assim que eu terminar de ler, eu lhe empresto. Emprestei, e depois de alguns dias ele devolveu. Devolveu o livro, hein? Coisa que não é muito comum. Devolveu e disse, era o Duque Estrada, e disse, ô JB, eu li 2 livros, o que o Max Nordau escreveu e o que você escreveu. E é um hábito que aprecio muito. Até na Bíblia eu faço essas anotações, porque acho que isso ajuda a assimilar melhor aquilo que a gente está lendo. E leio com muita atenção também, para realmente assimilar. Quando eu percebo que estou fugindo um pouquinho a concentração, eu volto lá ao ponto em que eu estava concentrado e releio, porque acho que nós temos que aproveitar muito bem o tempo. E uma das formas de aproveitar bem o tempo é aprendendo. Eu sou pior que você, JB. Eu vou te dizer o que eu faço, você vai dizer assim, não é possível. Mas eu mostro a você que é possível. E quando eu leio um livro, eu leio com folhas em branco ao meu lado. E eu não anoto no livro, mas eu pego essas folhas e vou escrevendo à mão aquelas coisas que me interessam e vou fazendo outro livro. É isso aí. Tanto é que hoje, pela manhã, acabei de ler um livro, né? E até fiz aqui, ó, tá nas anotações dele aqui, ó, são 6 páginas. Ó, tá vendo? E aí eu ponho aqui no título, o título do livro, o dia que eu terminei de ler, e aí eu guardo. E depois eu falo, bom, aí fica lá para uma futura consulta, né? Às vezes E o meu filho pede algum livro emprestado, ele fala assim, pai, eu me empresto o livro junto com aquelas folhas que o senhor escreve. Pois é, o meu filho aqui ao lado, ele me condena porque eu guardo muito papel. Nesse caso, ele já condenaria, porque para cada Não livro eu tenha teria um outro. dúvida, não tenha dúvida. Né? Mas eu tenho esse hábito, eu não vou perder. É uma coisa que eu gosto demais. Então, eu gosto de escrever. Para você ter uma ideia, JB, todas as minhas palestras ao longo da carreira e os meus livros, eles são preparados, escritos à mão. O preparo, o escopo, eu faço tudo à mão, é meio psicografado. Sabe? Eu, no computador, muitas vezes, eu confesso, eu tenho uma trava em desenvolver ideias. Agora, quando eu faço o escopo à mão e monto o caminho do livro, né, a trilha do livro, com os tópicos, tudo isso, a facilidade que eu tenho de desenvolver depois é muito maior. Então, eu devo ter aí alguma entidade, né, que me usa, que precisa ser psicografado aí, os textos que eu escrevo. E com os artigos é a mesma coisa. Eu inaugurei exatamente ontem, JB. Você sabe disso, o Ricardo sabe disso, o Ricardo é super moderno aí, como um dos meus filhos, tal, essa juventude aí. Uma das grandes ferramentas que nós temos hoje é o LinkedIn. E lá no LinkedIn, você pode montar uma newsletter. Então, você monta uma newsletter, as pessoas assinam. E ontem eu inaugurei a minha newsletter quinzenal lá no LinkedIn. Foi um susto tão grande para mim, porque em menos de meia hora, menos de uma hora praticamente, eu tinha 2.000 assinantes. Eu fiquei até impressionado de saber que as pessoas estão lendo. 2.000 assinantes em menos de uma hora. Foi montado ontem a newsletter. E esses artigos que irão para as newsletters, assim como os artigos que vão, hoje são mais de 140 jornais e revistas que eu escrevo, inclusive lá no Diário de São Paulo, que eu tenho muito carinho lá
por toda a família do Diário de São Paulo, eles nascem assim, JB, ó. Eles nascem no papel. Ricardo, você ia me odiar, porque o que tem de papel por aqui... Mas não, vamos lá, deixa eu me defender aqui também. O que eu falo para ele é o seguinte, para a gente digitalizar esse conteúdo e ter a segurança de que não vai ser perdido. Então, assim, tem muito papel? Tá, vamos digitalizar, depois você arquiva, você guarda o papel, mas fica com ele digitalizado, porque pelo volume que tem, até para pesquisar, depois é mais fácil pelo meio digital. É que eu sou o cara que eu não faço anotação. Quando anoto alguma coisa, eu imediatamente ou tomo aquela providência, anotei numa reunião, tá? Ou eu desenrolo aquilo lá, ou eu faço essa anotação virar digital, aí vem pro meu celular, pro computador, e aí eu uso assim. Então, na minha mesa, é difícil ter papel em cima, mas por causa disso. E o que eu insisto aqui com ele é isso, é digitalizar esse conteúdo, porque é muito rico. Não dá para perder isso, né? JB, faz igual eu faço. Quando os meus filhos já deram essa ideia, os 3, né? Eu tenho 3 filhos. E um neto agora também, eles já falam isso e tal. Aí sabe o que eu faço, JB? Está autorizado, meus filhos, podem fazer. Aí você acha que eu já não tentei? Aí eu vou pegar... Não, peraí que eu vou organizar para fazer isso. E aí, cadê o tempo para ele organizar isso aí? Não, mas é você que tem que organizar. Acabou, pode fazer, vai lá, então, pega. Ele tem que me passar. Gaveta, né? Ele tem que me passar, eu não sei nem onde está, porque cada coisa está guardada num lugar. Ó, falando ainda sobre a linguagem universal, Mauro César Oliver completou aqui a resposta. Porque o amor é universal e você deve escrever com amor e dedicação. Sim. E em cima disso aqui, tem uma pergunta do Marcelo Paparelli, um poeta amigo nosso, que se você não conhece, vale a pena conhecer, porque faz obras incríveis, realmente é de muita sensibilidade o trabalho dele, né? É inquestionável que César Romão é uma alma que brilha. O senhor tem consciência da real importância das suas obras para a construção do novo mundo? É uma boa pergunta, Marcelo Paparelli. Aliás, Marcelo, eu comecei a escrever poemas, né? Os meus primeiros escritos foram poemas. Os meus 3 primeiros livros foram de poesia. Inclusive, atualmente, olha que coisa interessante, JP. Atualmente, quase 40 anos depois do meu início da carreira, hoje eu tenho sido convidado para participar de saraus sobre poesia. Tenho participado, já teve aí o nosso querido Fábio Porchat, já organizou 2 saraus, e a gente tem lido poesia. Eu nunca imaginei na minha vida que voltaria 40 anos depois a ler as poesias que escrevi lá por volta de 1976, 75. Quanto à sua questão, Marcelo, eu procuro não ter essa visão da importância daquilo que eu faço. Eu simplesmente faço. E eu vou ser muito franco com você, eu vou explicar por que eu atuo dessa maneira. Nós ainda temos um grande inimigo. Nós temos que vencê-lo. E ele é danado. Se a gente bobear, ele vem e toma espaço, sabe? Que é o ego. Toda vez que, na minha opinião, tá? Toda vez que você cria uma abrangência da influência que você tem, o quanto você representa, o ego vai lá e toma um espacinho. E o nosso grande desafio, justamente na existência, na minha opinião, é esse: é vencer esse ego e nos tornarmos pessoas diluídas no mundo, diluídas na alma de outras pessoas. Não, ao longo da carreira, eu tive muitos reconhecimentos. Eu acho que, se você entrar lá no meu... Tudo que eu ganho, eu tenho como respeito a quem me ofereceu, eu tenho como respeito colocar lá no meu site. Então, se você entrar lá no meu site, você vai ver lá mais de 700 homenagens e títulos e mais títulos. Só que tem uma coisa, eu não posso me basear nisso, porque senão, quando eu for escrever, ou quando eu subir a um palco, ou quando eu estiver aqui com você, Marcelo, com o JB, o meu ego vai ficar dizendo assim para mim: olha, fala que você é o bom, não esquece que você é o cara, não esquece que você é melhor que os outros, né? Isso vai nos afastando da nossa real missão de colocar às pessoas uma mensagem que possa transformar a vida delas.
Maravilhoso. Sensacional, muito bom. Bom, chegamos aqui ao final do nosso programa, até extrapolamos aqui uns minutinhos, mas valeu muito a pena, porque meia hora é pouco para a gente conversar com você, viu, César? A gente queria ter mesmo mais tempo, precisamos até marcar um programa de sexta-feira, que aí a gente tem pelo menos uma hora para poder conversar com tranquilidade, né? César. Obrigado pelo carinho. Será sempre um prazer, vocês sabem disso. Pronto, já está combinado. César, querido amigo, irmão, muito obrigado por sua participação aqui conosco, muito obrigado pelas suas gentis referências sempre, e fica o convite. Vamos marcar uma periodicidade para nós termos a sua participação no nosso Café Paulista. Queridos amigos web espectadores, muito obrigado por mais esta manhã conosco. Um grande abraço a todos, bom prosseguimento de semana. César, mais uma vez, obrigado, viu? Eu reforço aqui o convite do meu pai para as próximas, e que serão muitas. E obrigado pela tua participação, pela tua manhã. A gente sabe que o teu dia é corrido e conseguir um espaço aí na sua agenda não é fácil. Obrigado, viu? Sempre juntos, meus queridos amigos, sempre juntos. Obrigado. E, meus amigos, vocês que acompanham o nosso programa, obrigado por tomar esse café da manhã gostoso conosco. E amanhã, 9 horas da manhã, estaremos de volta para mais um Café Paulista. Até amanhã.